Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nossa live de hoje, dia 4 de novembro, seguindo aí os nossos estudos de direito constitucional para o exame da OAB, né? Nesse nosso preparatório focado no exame, focado nas questões que podem ser objeto de cobrança na sua prova. Eu vou já pedir permissão para compartilhar uma tela aqui, que a gente possa tratar na aula de hoje já da intervenção federal e na sequência sobre a ADI interventiva, intervenção federal, e sobre a questão recursal, né? Os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário e por consequência. Eu trouxe para vocês aqui, né, o trecho da Constituição, artigo 34, né, que prevê a possibilidade de intervenção federal e que pode sim ser objeto da tua prova, sobretudo nas hipóteses de ADI, ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Diz o artigo 34 da Constituição que a União não intervirá nos estados nem no DF, exceto para 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade na federação e outra. 3. Pôr termo a um grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. E 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação que a. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, ou deixar de entregar aos municípios as receitas tributárias previstas na Constituição dentro dos prazos previstos na lei. Número 6 também é a hipótese autorizativa da intervenção federal nos estados, a promoção da execução de lei federal, de ordem ou de decisão judicial, bem como assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, que nós chamamos de princípios constitucionais sensíveis. Vamos tratar dele em 2 momentos hoje. Então, quais são? Forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta ou indireta e aplicação do mínimo exigido da receita resultante dos impostos estaduais, inclusive as de transferência, manutenção do sistema de ensino e serviços públicos de saúde. Então, ensino e saúde. Tá? Essas são as hipóteses aí da intervenção federal, tá? Que são de relevada importância para a gente entender a dinâmica da ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Deixa eu ver se já mudamos aqui da tela. Não, aí eu tenho que interromper, trazer para você a nova tela aqui, ó. Essa aqui é a de interventiva. Compartilhar. Muito bem. Vou ver se está na tela aqui regular. Bom, parece que não apareceu para mim aqui ainda. Parar a apresentação. Deixa eu só voltar aqui, porque parece que eu... Aí. Agora sim, compartilhando. Janela, essa aqui, compartilhar. Bom, muito bem. Agora sim, está aí na tela. A ADI interventiva. Preconiza o artigo 18 da Carta de 1988, né, da nossa Constituição Federal, que a organização político-administrativa da República compreende a União, os estados, DF, municípios, todos autônomos. O que a OAB gosta de te cobrar, né? Dizer que é prerrogativa dos estados-membros, né, a independência. Está errado. Os estados não são independentes, eles são autônomos. Então, cuidado. Por isso eu coloquei negrito aí para você não errar na questão da prova. Tá? São autônomos. Ou seja, nenhum ente federativo possui o condão ordinário de intervir em qualquer outro. No entanto, a própria Constituição Federal elenca exceções à regra ao estatuir situações em que poderá haver a intervenção. Ora, vejamos. A Constituição intervirá nos estados e DF nas hipóteses antecipadas no artigo 34 da Constituição, como nós vimos, e os municípios localizados no território federal, e ainda os estados, e aí, né, direito subnacional,
os estados poderão intervir nos municípios nas hipóteses do 35 da Constituição Federal. Depois você leia detidamente os artigos 18, 34 e 35 da Constituição, viu? A ação direta de inconstitucionalidade interventiva apresenta-se de tal sorte como um dos pressupostos para a decretação da intervenção federal ou estadual pelos chefes do Executivo, Presidente da República e Governador de Estado. Nesse sentido, o Poder Judiciário não comatará de nulidade o ato, mas verificará se estão presentes os pressupostos para a futura decretação da intervenção pelo Poder Executivo. É da Carta Política, ou seja, é da Constituição Federal, em verbes. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá, 3, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do PGR, na Procuradoria-Geral da República, nas hipóteses 34, 7 e nos casos de recusa à execução de lei federal. Tá? Por que eu trouxe para você o 34.7 da Constituição Federal? Porque ele vai trazer, né, os princípios constitucionais sensíveis, como eu já lhe narrei mais cedo. Tá? Perceba, Vanessa, perceba, Vitória, que a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para, número 6, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, e 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Letra A, forma republicana, sistema representativo, regime democrático. Esses devem ser mantidos, não é, Aline, não é, Ieda? Letra B, os direitos da pessoa humana. Letra C, unidade da federação que deixar de observar a autonomia municipal, ou seja, o Estado que deixar de observar a autonomia municipal, pode produzir ensejo para a intervenção dos estados, né, nos municípios e da União nos estados. A linha delta, prestação de contas da administração pública direta e indireta. Você já sabe que o presidente da República tem de enviar, né, para parecer prévio, né, do Tribunal de Contas da União, e julgamento até 60 dias pela Comissão Mista de Orçamento, né, enviando para a Câmara dos Deputados a prestação de contas anual, inclusive, eventualmente consubstanciando crime de responsabilidade. E a linha eco, a aplicação do mínimo exigido na receita resultante de impostos estaduais na manutenção e desenvolvimento de ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Então, na saúde e na educação, faltou aplicar o mínimo necessário à saúde e na educação. É hipótese de intervenção federal no Estado. Tá? Esse artigo 34 é bom de quem prova, tá? E a gente está sentindo aí possibilidade de o AB cobrar essa parte do conteúdo a respeito de organização administrativa. Tá legal? Portanto, né, volto eu aqui para a tua tela. Fundamental é fazer a leitura dos artigos 18, 34, 35 e 36 da Constituição, quando se tratar de organização político-administrativa. Joia? Vamos seguindo aqui. Eu quero agora tratar com vocês sobre controle difuso. Controle de constitucionalidade pela via incidental, mecânica difusa. Nos nossos últimos vídeos, né, nós tratamos aí, nas nossas últimas lives, nós tratamos aí do controle de constitucionalidade em modalidade concreta, modalidade concentrada. Foi isso? Não. Modalidade concentrada, concreta não, tá? Cuidado, o examinador gosta de confundir. Concreta em caso concreto, ok? Difere da concentrada, porque concentrada é em abstrato, está associado com a lei, com o ato normativo, com o decreto, e, portanto, não tem um interesse subjetivo único na causa. Percebam, né, que a gente, portanto, a forma de atuar no controle de constitucionalidade é pela via concentrada, quando nós vimos as ações diretas, ou seja, as ações que visavam, objetivavam especificamente o reconhecimento ou declaração da inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo do poder público a ser aplicado erga omnes e usualmente normalmente com o efeito ex tunc, portanto, retroativo à data da edição
da lei ou do ato normativo. Hoje nós avançamos no estudo do controle de constitucionalidade pela via incidental, ou seja, a mecânica difusa, tá? É nesse contexto que a gente vai tratar dessas características do controle pela via difusa, né, tendo aí por orientação, tá? A própria ideia do texto do professor Barroso, né, ministro Roberto Barroso, que prevê no seu curso de controle de constitucionalidade esses elementos, esses requisitos para controle difuso, ou seja, o controle realizado em qualquer tribunal, em qualquer instância, por qualquer magistrado. Vamos lá. As características desse controle incidente, tanto, né? Ou seja, ele é incidental. Não é que a causa, né, de pedir, ou a principal causa de pedir da ação, seja o reconhecimento da inconstitucionalidade, mas que, para que eu possa aplicar o direito infraconstitucional, eu tenho uma prejudicialidade. Eu preciso afastar a incidência de uma norma porque ela é inconstitucional. Daí nós dizemos que a característica do controle difuso de constitucionalidade, não é, que é incidente tantum, ou seja, é pela via incidental, não é a via principal, como a gente vê nas ações diretas. A linha B, como característica do sistema, como característica, né? Deixa eu deixar aqui na tela, fica melhor. Como característica do sistema da via difusa, nós temos também que é associado com o sistema americano, ou seja, caso que nós estudamos na última aula, Marbury versus Madison, tá? A hipótese em que qualquer tribunal, qualquer juízo poderá, e o judiciário poderá, né, afastar a aplicação de certa lei, ou certo decreto, ou certo ato normativo, porque produz inconstitucionalidades. Então, nós estamos diante de um sistema americano, um sistema por defesa. Tá? O que está associado à defesa? Para a defesa do interesse, né? Para a defesa do direito desversado, é preciso que haja a declaração da inconstitucionalidade ou o afastamento da aplicação, né, que é o que de ordinário acontece, o afastamento da aplicação da lei em casos concretos, né, em um caso concreto em específico, para que haja, aí sim, enfrentada prejudicial de mérito, o avanço no mérito do processo. A linha C, né, como nós vimos reiteradamente falando, é um controle difuso, ou seja, qualquer juiz ou tribunal pode exercer o controle. Mas nós sabemos que ele é exercido segundo a orientação, né, do órgão plenário do tribunal ao qual o juiz ou o órgão julgador é vinculado, e mais, segundo a orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, seja em sede de súmula vinculante, que é um tema que a gente ainda deve conversar, ou né, conjugado em sede de repercussão geral reconhecida, tenha ou não sido fixada tese. Tá? Então, difuso, qualquer juiz ou tribunal pode exercer o controle, desde que, naturalmente, o seu órgão plenário, né, do tribunal ao qual é vinculado, pode ser o TRT da 5ª região, pode ser o TRF da 3ª região, tá? O órgão plenário desse tribunal já tem enfrentado aquela constitucionalidade ou aquela inconstitucionalidade, aí basta aplicar o entendimento. Senão, a gente sabe que tem o incidente, né? A gente já vai falar dele aqui. A linha D, a única via disponível para se solicitar o reconhecimento da inconstitucionalidade no caso concreto, pela via difusa por um cidadão comum, é por meio, né, do sistema difuso, da sistemática difusa. Não há dúvidas a esse respeito, porque não integram o rol de legitimados, né, do artigo 103 da Constituição para a propositura da ADC, ADI ou ADPF. Muito bem. A linha ECO, como característica, o controle difuso de constitucionalidade não produz a expressão de inconstitucionalidade pura, mas afasta a incidência da norma no caso concreto. Veja, o controle de constitucionalidade pela via difusa, ele está associado com a pragmaticidade. Vale dizer, é afastar, no caso concreto, a aplicação de determinada lei ou ato normativo, tá, que tenha sido reconhecido como inconstitucional pelo órgão plenário ao qual está vinculado o juiz, ou o órgão julgador, ou pelo Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, é a aplicação do direito já decidido no âmbito da colegialidade. Não é que o juiz monocraticamente vai declarar inconstitucional. Já pensou que absurdo? O juiz monocraticamente declarar inconstitucional é uma lei? Não, é isso.
é que ele vai aplicar o entendimento do tribunal a esse respeito. Se não tiver jurisprudência do tribunal a esse respeito, o que ele tem que fazer? Aí sim, suscitar o incidente, né, de declaração de inconstitucionalidade. Tá? Inclusive, tramita no Congresso Nacional uma PEC, limitando os poderes monocráticos dos ministros do Supremo Tribunal Federal em suspenderem a execução de leis ou atos normativos que sejam, em tese, inconstitucionais. É nesse sentido, né, que nós tratamos da ideia de que, para declarar inconstitucionalidade, tem que ser órgão plenário. Tanto assim que a linha Fox, né, do texto aqui do livro do ministro Luiz Alberto Barroso, então presidente do Supremo Tribunal Federal, diz assim, aspas, desculpe, nenhum órgão fracionário de qualquer tribunal dispõe de competência para declarar a inconstitucionalidade de uma norma, a menos que essa inconstitucionalidade já tenha sido anteriormente reconhecida, seja pelo plenário, seja pelo órgão especial do tribunal ou pelo plenário do STF. Então, portanto, trata-se, no controle de constitucionalidade pela via difusa, de aplicação da jurisprudência já afirmada, não é, Caio, não é, Cledenilce, pelo tribunal ao qual é vinculado o julgador ou pelo Supremo Tribunal Federal, tá, Maria do Carmo? Muito bem. Vistos esses elementos característicos, né, do controle de constitucionalidade pela via difusa, nós temos aí que entender, né, o reconhecimento da invalidade no caso concreto. Ou seja, empreender controle de constitucionalidade na via difusa, né, é afastamento do dispositivo no caso concreto. Veja, a linha A matéria é arguível pelas partes, pelo Ministério Público, quando ele for custos legis, ou por terceiros. Então, pode eventual terceiro arguir a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo, inclusive por meio de embargos de terceiros, embargos de devedor, sim. Tá? Não se ataca a própria lei, demanda-se a proteção de um direito que seria mal ferido por ela, por simples aplicação do julgado do plenário do tribunal vinculado o julgador ou do Supremo Tribunal Federal. Letra C, controle que ocorre em qualquer modalidade de ação, em qualquer rito, em qualquer instância. Tá? E, inclusive, né, em sede de embargos de declaração. Né? Os embargos de declaração, memorize aí, os embargos de declaração são o recurso, entre aspas, né? A doutrina vai debater se é recurso ou não, em que pese o CPC ter posicionado como recurso. Tem uma discussão doutrinária importante a esse respeito. E os embargos de declaração são o meio adequado para promover o chamado pré-questionamento para fins de interposição futura de recurso extraordinário. Então, para apresentação de recurso extraordinário, para interposição de recurso extraordinário, é preciso que a matéria federal, a matéria constitucional, já tenha sido ventilada nas instâncias ordinárias. Vale dizer, se o tribunal não se manifestou sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do decreto ou do ato normativo em concreto, desafia a oposição dos declaratórios, ou seja, dos embargos de declaração, para fins de pré-questionamento e de futura interposição de recurso extraordinário. Tá? Importante esse detalhezinho aí. E letra D, não incidem limitações federativas no controle concreto, difuso e de modo incidental. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de um Estado pode deixar de aplicar uma lei federal. Pode, porque contraria a Constituição do Estado, sem problema nenhum. Não existe limitação federativa. Tá? E o Supremo também pode deixar de aplicar uma norma municipal porque contraria a Constituição Federal. Né? Então, é uma via de mão dupla aí, não havendo, portanto, que falar em limitações federativas no controle de constitucionalidade em seu viés difuso ou de modo incidental, tá? Pois muito bem. Qual é o contexto, né, do controle de constitucionalidade pela via difusa, né, no âmbito dos tribunais? Vejam, os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência, né, o que dispõe o 926, né, do CPC, manter a sua jurisprudência de modo estável, íntegra e coerente. Daí a necessidade, né, de se
suscitada em constitucionalidade, a matéria seja submetida ao órgão colegiado, ao plenário do tribunal, seja qual, né, tribunal for, ou ao Supremo Tribunal Federal, em sendo a hipótese de subida de recurso à ação originária daquela corte. Tá? Então, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Estável, nós sabemos, né? Evitar as guinadas jurisprudenciais, tem uma orientação no sentido de que 3 cigarrinhos de maconha, o sujeito não está praticando tráfico, é porte para consumo próprio. Então, o Supremo vai manter esse entendimento, né? Que nós sabemos todos, defensável ou digno de críticas, né? Tem manifestação para todo lado aí, mas ele deve manter íntegra, no sentido de manter a sua inteireza, né? No sentido de que a consultabilidade das decisões pelo Supremo Tribunal Federal prolatadas, e coerente, no sentido da manutenção, não é? Do sentido, não é? Que supostamente é lançado ou alçado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então percebam que essa necessidade da observância, das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, é demandado que os magistrados, que os julgadores observem necessariamente as decisões do Supremo, os enunciados de súmula vinculante, né? Ou seja, aquilo que foi definido como Supremo Tribunal Federal como algo que deve ser uniformizado nacionalmente, tanto nos poderes executivo, judiciário e legislativo na sua função atípica, porque nós sabemos que o controle de constitucionalidade não atinge o judiciário, o legislativo, perdão, na sua função típica. Né? Podem os legisladores legislar em sentido contrário ao que o Supremo decide? Podem, sem problema nenhum, porque eles representam, né, a soberania popular, né, e o povo pode não estar satisfeito com a forma que a decisão do Supremo está sendo tomada, ou no sentido que ela está tomando, e aí pode o legislador, sem problemas, propor normas em sentido contrário àquilo que decide o Supremo. Tá? Isso é do regime democrático. 3. Necessidade de observância dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de extraordinário e especial repetitivos, que é o famoso julgamento por listas, quando o Supremo Tribunal Federal e o STJ, em apelo extremo, recurso extraordinário e em recurso especial, necessariamente respectivamente, ele atua para produzir aqueles julgamentos que nós sabemos não é mais uniformizados em razão da proximidade da matéria, em razão do conteúdo versado nos recursos que lhes são atribuídos e que são, portanto, repetitivos, que, por serem repetitivos, serão julgados em lista, até para manter a coerência das decisões. Número 4, necessidade de observância dos enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do STJ em matéria infra, E aí não só as súmulas vinculantes, mas as súmulas em geral que orientam a interpretação jurisprudencial, que demonstram qual é o sentido da interpretação jurisprudencial. E número 5, a necessidade da observância. Espera aí que eu estou clicando aqui, da orientação do plenário ou do órgão especial ao qual estiverem vinculados. Quem estiverem vinculados? Os juízes, ou os órgãos fracionários, as turmas ou câmaras, que não são o pleno ou o órgão especial, devem seguir a estrita observância do quanto decide o Supremo Tribunal Federal, em matéria de controle de constitucionalidade e do seu próprio tribunal. Cada um deve observar o julgamento do seu próprio tribunal para fins de aferição da constitucionalidade ou não de determinadas normas. Bem assim, e é bem a verdade, percebam vocês, inclusive um dos requisitos de promoção de magistrado, a observância da jurisprudência do tribunal ao qual é vinculado ou da jurisprudência do STF. Então é importante a manutenção da coesão, da estabilidade e da inteireza da jurisprudência dos tribunais. Muito bem. Em juízos, ou seja, no primeiro grau, a arguição de constitucionalidade ela é possível a partir da petição inicial, ou, em sendo o caso de combate à decisão que viola o texto constitucional, por meio de via recursal. Tá? Veja você, já em tribunais, no segundo, entre aspas aqui o terceiro, porque a gente sabe que não existe no terceiro grau,
tá? Mas, segundo grau, o incidente de arguição de inconstitucionalidade nos termos 8948 ao 950 do CPC, a gente já conversou sobre ele, tá? Como é que funciona no dia a dia a dinâmica dos tribunais, professor? Para eu saber acertá-la na prova do OAB. Primeiro que o relator encaminha o feito para parecer do Ministério Público e abre a contradita, a área contraditória. Após submeterá a questão à turma ou à Câmara, a qual competir o conhecimento do processo, tá? Então, como assim, professor? Se tiver numa turma, primeiro vai submeter, né, o que consta, né, dos entendimentos da turma, para depois saber se vai subir ou não. É nessa linha. Né? Primeiro ele submete a turma qual compete o julgamento do mérito, do processo, tá? Para que a turma decida se há ou não controvérsia relevante do ponto de vista constitucional que desafie a subida da arguição, né, de inconstitucionalidade. Se a arguição for, primeiro linha da segunda coluna, se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento do mérito da matéria. Se a arguição for acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Né? São aqueles tribunais que há mais de 25 jogadores, a Constituição e a lei facultam, né, que haja a formação de um órgão especial. Imagina, né, 170 desembargadores julgando um processo. Não vai. Inviável. Né? Coloca aí 40, 50 no máximo para fazer a apreciação. Tá? E decidir se a matéria é ou não, né, constitucional para fins de firmar a jurisprudência daquele tribunal. Atenção, né? Bem gritante para você, tá? Os órgãos fracionários não submeterão ao plenário a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do próprio plenário, do plenário próprio, né? Ou seja, do próprio tribunal, TJ, TRT, TRF, TRE, ou do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Não precisa voltar ao plenário matéria sobre a qual o órgão, ou seja, o tribunal, já decidiu. Senão, imaginem a infinidade de recursos aguardando julgamento do órgão plenário, que se reúne aí, né, mensalmente, quinzenalmente só. Né? Por quê? Porque são muitos julgadores que têm que estar reunidos para isso e vai impactar, né, o julgamento das turmas, das câmaras, etc. O que mais? Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, só a maioria absoluta dos membros do tribunal podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Não há falar em reconhecimento monocrático ou julgamento fracionário em outras frações. Tá? Tem que ser maioria absoluta. Então, maioria absoluta é a maioria dos membros, não é dos presentes. Tá? A maioria dos presentes é maioria simples. Para que serve a maioria simples? Para o quórum deliberativo, por exemplo, lá no âmbito do Poder Legislativo de leis ordinárias. Né? Só relembrando aí a matéria que já está na ponta da língua de vocês. Viola, súmula vinculante 10, viola a cláusula de reserva do plenário a decisão de órgão fracionário do tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Tá? Repito, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal. O que é órgão fracionário? Câmara ou turma, ou juiz sozinho, né? Que, embora não declare expressamente a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Tá? Então, a reserva de plenário ela é exigida para que haja o reconhecimento da declaração da inconstitucionalidade ou mesmo o afastamento da incidência de determinada norma sob a pecha da inconstitucionalidade. Tá legal? Muito bem. Vamos seguindo aqui, tá? Para os recursos para o Supremo Tribunal Federal. Perdão. Uma vez tratado, né, do conteúdo versado nos graus ordinários, né, ou seja, primeira instância ou eventualmente em segunda instância do próprio tribunal, tá, da instância recursal do próprio tribunal,
Vamos avançar aos recursos que são ou ordinários para o Supremo Tribunal Federal, que são hipóteses reduzidas, né, ou extraordinários, né, que são aqueles que têm por escopo desafiar a matéria propriamente constitucional. O ordinário, como o nome já diz, não desafia necessariamente matéria constitucional. Tá? Por quê? Porque você pode ser restrito, a hipótese denegatória, né, de mandamus, de habeas, enfim, quando a instância decisora for tribunal superior, né, e eventualmente denegar a decisão. Então, por exemplo, se o sujeito ele impetra um habeas corpus no TSE, porque ele tem foro por prerrogativa de função, ele é um senador da República, ele é um deputado federal, enfim, impetra o HC no TSE, o TSE denega a ordem, cabe recurso ordinário, é o ROC, né, para o Supremo Tribunal Federal, recurso ordinário. Tá? A gente chamava ROC, né, mas agora está no CPC, porque foi incorporado os artigos 1027 e 1028. Vejam vocês, o recurso ordinário ele é cabível em face dos julgados, tá, em mandado de segurança, que é o RIT, né, em habeas data e em mandados de injunção, decididos em única instância, desculpe, pelos tribunais superiores quando for denegatória a decisão. Deve ser interposto perante o tribunal de origem, né, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente, né, que vai dizer o regimento interno de cada tribunal, determinar a intimação do recorrido para, em 15 dias, apresentar as contrarrazões. Tem efeito suspensivo o recurso ordinário? Né? Não tem. Tá? Não tem efeito suspensivo automático, mas pode ser requerido em sede, né, de medida liminar ou pedido de medida cautelar. Tá? Pode ser sim requerido. Mesma coisa no extraordinário. Também, né? Vamos lá. O famoso RE. Professor, o extremo. Cabimento. Né? Quando a decisão recorrida, né, estiver de acordo com o permissivo constitucional, inciso 3 do artigo 102 da Constituição, que diz que quando a decisão recorrida letra A, né, melhor, contrariar dispositivo da Constituição, tá? Quando declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, a decisão recorrida, né? Ou quando a decisão recorrida julgar válida uma lei ou um ato de um governo local, de um estado, contestado em face da Constituição Federal. Ou julgar válida uma lei local contestada em face de uma lei federal, tá? Pode muito bem. Primeira hipótese de cabimento da linha alfa do artigo 102.3, né? Também cobrada em provas com o nome de permissivo constitucional, por isso que eu coloquei encaixar o 30 parêntese para você, né? O cabimento é quando contrariar dispositivos da Constituição Federal. E eu coloquei entre parênteses ofensa direta versus reflexa. A ofensa do preceito constitucional ou do artigo da Constituição deve ser uma ofensa direta. Tá? O que é uma ofensa direta? É uma ofensa que é verificável de plano, de pronto. Na hora que você bate o olho, você vê que aquilo é inconstitucional. Né? O sujeito, ele preenche os requisitos para estar na cota social e não está na cota social. Então, viola a Constituição, viola o princípio da isonomia formal diretamente. Tá? Diferente de ofensa reflexa. A ofensa reflexa, ela demanda que o julgador tenha que reexaminar os fatos, tenha que rever as provas dos processos. E aí, né, esbarra na súmula número 279 do Supremo, tá, que tem a seguinte dicção: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Então não há falar em revolver fatos e provas em sede extraordinária para dizer se a ofensa foi direta ou foi reflexa. Por exemplo, alguém que sustente que foi violado o princípio da dignidade da pessoa humana porque ele comprou um carro e na hora que foi transferir o carro não pertencia a quem o vendeu. Né? E para identificar a violação da dignidade humana é preciso fazer uma ilação muito grande e o Supremo Tribunal Federal não se presta em sede de apelo extremo
portanto, em sede de recurso extraordinário, há esse tipo de revolvimento de fatos e de provas. Tá bem? Esse é o conteúdo da linha A do permissivo constitucional. Permissivo que é o artigo 102, inciso terceiro. A linha B. Cabe recurso extraordinário para combater a decisão que declarar a inconstitucionalidade de um tratado ou de lei federal. Sem maiores digressões, né, bastante claro o dispositivo, vamos para a linha C, né, 102.3c. Cabe recurso extraordinário para combater decisão que julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tendo em consideração o princípio que a gente já sobejadamente falou da supremacia da Constituição, que é o paradigma para o controle. Né? E por derradeiro, a linha 102.3 delta, cabe recurso extraordinário quando a decisão recorrida julgar válida a lei local, ou seja, uma lei estadual contestada ou lei municipal contestada em face de lei federal. Então, essas são hipóteses de cabimento do extraordinário. Ele é interposto perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, tá? Onde é realizado o primeiro juízo de admissibilidade. Então, o sujeito está querendo contestar uma lei do estado do Maranhão, né? Que contraria, em tese, a Constituição Federal. Tá? E esse processo já está tramitando no TJ Maranhão. Se o cidadão resolver interpor um recurso extraordinário a partir da decisão que julgar válida essa lei do Maranhão contestada em face da Constituição Federal, o vice-presidente ou o presidente, que vai dizer o regimento interno, tá? Geralmente é o primeiro vice, vai realizar um juízo de admissibilidade, ver se é admissível ou não esse extraordinário. No mais, às vezes, não vai ser. Né? O Supremo Tribunal Federal tem trabalhado no dos tribunais uma jurisprudência que nós chamamos de jurisprudência defensiva, ou seja, para evitar, né, que todas as matérias sejam alçadas ao julgamento do STF. Tá? Tem efeito suspensivo extraordinário? Não é dotado de efeito suspensivo automático, mas obviamente pode ser requerido, né, com base no direito de petição. Tá? Então, interposto extraordinário nas vias, ou melhor, na instância ordinária, o vice-presidente ou o presidente, né, quem o regimento interno disser, irá apreciar, num primeiro juízo, se é admissível ou não aquele recurso. Tá? Professor, dessa decisão, né, do primeiro juízo de admissibilidade, se o vice-presidente do tribunal ou o presidente negar a subida, né, ou seja, negar seguimento ao recurso extraordinário. Né? Nesse primeiro juízo de admissibilidade, cabe recurso para o próprio tribunal. Então, imagine você que o presidente lá do TJ Maranhão negou a admissibilidade ao recurso extraordinário. Né? E aí o que é cabível? Nós sabemos que é cabível o agravo interno, um agravo para a própria, para o próprio órgão plenário do TJ Maranhão, para fins de identificar o primeiro filtro, né, de admissibilidade. Tá legal? Pois muito bem. Então, esse é o primeiro filtro. Desafia aí o agravo interno, não é de agravo em RI ainda. Requisitos intrínsecos, né, que são os requisitos aí, que eu acho que a gente deve até parar neles, para questionamento, né? Demonstração de cabimento. Vamos lá. Requisito intrínseco, ou seja, do próprio recurso extraordinário. Primeiro, obviamente, como todo recurso, tem que ter a demonstração, a exposição do fato e do direito, ou seja, qual é o fato que está sendo violador do direito e qual é o direito infraconstitucional que está merecendo cotejo com a Constituição a desafiar a inconstitucionalidade de determinada situação concreta. Tá? Tem que ter a exposição do fato do direito, como qualquer recurso, tem que ter a demonstração do cabimento do recurso interposto. Tá? Como é que é demonstrado o cabimento do recurso interposto? Primeiro, o recorrente tem que demonstrar, tem que dizer em qual permissivo constitucional repousa a hipótese de cabimento daquele recurso. Ou seja,
em qual das alíneas A, B, C ou D do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal, qual daquelas alíneas que está autorizada a subida do recurso extraordinário. Beleza? Tem que estar demonstrado isso. Depois, tem que demonstrar que a ofensa é direta. Né? Tem que demonstrar que na situação concreta o sujeito ele está tendo uma prisão, foi condenado à prisão, a pena privativa de liberdade de reclusão, em regime fechado, há 10 anos de reclusão, regime extremamente fechado. Ele já está há 12 anos lá e não houve sequer a progressão de regime pela mesma condenação. Então, a ofensa à Constituição ela é direta, ela ofende a presunção de inocência, ofende a não culpabilidade. Tá? Dando exemplos aí para você entender o que é uma ofensa direta. Tem que ter o pré-questionamento. Em que consiste o pré-questionamento, Rafael? O pré-questionamento é o debate, né? Ou pelo menos que ele seja suscitado, ele seja pedido pelos recorrentes nas instâncias ordinárias. Então, meu amigo, minha amiga, que já vai estar com o vermelhinho na mão, né? Com a vermelhinha na mão. O Edson, a Denilson, né? Vejam, o pré-questionamento é a parte, evidentemente por meio do seu advogado, né? Questionar a inconstitucionalidade do normativo, seja lei, seja decreto, seja portaria, seja ato administrativo que for, nas instâncias ordinárias. Ou seja, é preciso que a parte, já na segunda instância, o sujeito apelou, isso é de apelação, das razões da apelação ou das contrarrazões da apelação, que seja, ou no recurso adesivo, enfim, ele deve efetuar o pré-questionamento, tá? Muito importante esse pré-questionamento. O que é esse pré-questionamento? É questionar a matéria constitucional na primeira, na segunda instância, sem esperar para chegar no Supremo Tribunal Federal, senão vai esbarrar na 279 e não vai subir o recurso extraordinário. Por que a esmagadora maioria dos advogados não consegue fazer subir o extraordinário? Porque não tem pré-questionamento. Ou porque, né, não é o próximo requisito, que é a transcendência subjetiva, que é a repercussão geral da matéria. Né? Ou seja, a matéria versada no extraordinário ela não vai atingir somente as partes daquele processo. Eu não vou levar para o Supremo Tribunal Federal uma simples discussão entre partes e que não se aplica a todos os demais casos semelhantes, né, sobre aquele direito versado. Isso é importante a gente entender, sobretudo, né, para que haja demonstração dessa transcendência subjetiva. Como é que eu demonstro essa transcendência subjetiva, professor? Né? Por meio, por exemplo, da juntada, né, de links contendo julgados, contendo jurisprudência, né, em sentido contrário, no sentido favorável, mas que represente, né, o ideário defendido na sede do extraordinário. Tá? Percebam, então, que a transcendência subjetiva ela é o transcender das partes. É algo que está para além das partes que estão debatendo o processo unicamente. Tá? E, óbvio, além da exposição, né, do fato do direito, demonstração do cabimento, né, citar o permissivo constitucional, dizer por que a ofensa é direta, demonstrar que houve já o pré-questionamento nas instâncias anteriores e que a matéria transcende subjetivamente os interesses da causa, ou seja, tem repercussão geral, né? Repercussão geral que consiste na relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapassa os interesses do processo. Tá? É preciso que haja a juntada de razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. É recorrida muito forte aí, claro, nos princípios constitucionais, muito forte aí, claro, né, nos preceitos que estão dispostos como violados. Temos aí, evidentemente, a ideia, né, de que o texto da Constituição não irá apresentar, né, ofensas que não sejam ofensas, não irá se apresentar, tutelar, né, ofensas que não sejam ofensas diretas ou meramente, né, como
vale dizer, pela via exadversa, não irá tutelar somente ofensas por via reflexa, por via, né, de produção probatória, dilação probatória de sorte, afastar, portanto, o conhecimento do extraordinário, tá? Então, esses são os pontos aqui, né? Eu acho que a gente tem de demonstrar cabimento, né? Como a gente tem o rito e as súmulas versadas, né? Um bate-bola mais denso, que a gente vai precisar de mais horas aí. Eu vou trazer para vocês, então, né, esse bate-bola aqui de forma bastante concisa, a ideia da mecânica difusa, né, que acontece incidente tantum, né, também chamado de sistema americano, lembrando o caso Marbury versus Madison. Quem não teve no último vídeo encontro, que a gente tratou do caso Marbury versus Madison, sugiro, né, assistir algum vídeo, assistir a gravação, ou pesquisar um texto de confiabilidade que trate do sistema americano de defesa para entender o caso Marbury versus Madison. Tá? O sistema é um sistema difuso, tá? E é a única, isso é importante, é a única via disponível diretamente ao cidadão comum quando ele quer questionar a constitucionalidade de uma lei ou um ato normativo. Bem, importante, nenhum órgão fracionário de qualquer tribunal pode, né, ou seja, é competente, eles não são competentes para declarar a inconstitucionalidade de uma norma, a menos que essa inconstitucionalidade já tenha sido anteriormente reconhecida pelo plenário do próprio órgão ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então é importante rebater esses pontos aqui, tá? Tratar da necessidade de observância das decisões do Supremo, controle concentrado, dos enunciados, súmula vinculante, dos acordos em EDR, por exemplo, né, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou IA, que é o incidente de assunção de competência, e no julgamento de extraordinário e especiais repetitivos. Tá? Que isso é a razão de ser do controle constitucional na via difusa. É importante a observância ainda dos enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infra, e aí não está se referindo às súmulas vinculantes, mas estão somente tratando das súmulas em matéria geral, não são as súmulas que foram aprovadas como vinculantes pelo plenário do Supremo. E a derradeiro da orientação do plenário ou do órgão aos quais estiverem vinculados os julgadores. Né? Isso é associado com a ideia da manutenção, né, da integridade da jurisprudência, da sua confiabilidade, da sua inteireza e da sua coesão. Tá? Percebam aí que, uma vez identificada a inconstitucionalidade no órgão de primeiro grau, ou numa turma ou numa Câmara, e o tribunal não houvesse manifestado sobre a matéria inconstitucional ou não, ainda, né, isso é prejudicial de mérito. E aí, naturalmente, o relator que vai preparar o voto, tá? O relator do processo que vai preparar o voto do processo em relação ao prejudicial e, claro, em relação ao próprio mérito do processo, porque se for rejeitada a arguição de constitucionalidade, ele tem que prosseguir no julgamento do mérito, né? Ele irá levar ao plenário, desculpe, à Câmara ou turma, né, ao qual estiver vinculado, e aí, se for rejeitada a arguição de inconstitucionalidade, prosseguirá o julgamento do mérito do processo, tá? Aplicando aí o entendimento da corte, a qual vinculado de regra, ou se for acolhida a arguição de inconstitucionalidade, suspende o julgamento do mérito do processo, obviamente, não segue no julgamento do mérito, e a questão será submetida ao plenário do tribunal ou seu órgão especial, onde houver, para fins de sanar a prejudicialidade do mérito e, uma vez decidido pelo órgão plenário do tribunal, aplicar em todos quantos forem os próximos casos subsequentes que não forem objeto de distinguishing, tá? Isso é relevante. Relembrando, portanto, súmula vinculante 10 viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Tá legal? E aí vimos as hipóteses de ordinário, né? RO em HC, IMS, IMI e HD, tá? E vimos aí o cabimento amplo do recurso extraordinário a partir do estudo dos seus requisitos intrínsecos, tá? E a demonstração, né, de cabimento do recurso interposto, eu vou deixar em stand-by para, né, a gente tratar nossa próxima live. É fundamental aí a gente não atropelar, porque senão você não pega os pontos chaves, e aí não tendo acesso a esses pontos chaves, você pode ter problemas e erros que nós não queremos. Nós queremos que o Edson, a Cledenilson, a Vanessa, Maria do Carmo, Vitória, o Caio, Ieda, né, e todos quantos
entraram e saíram aqui têm um bom resultado no exame da OAB. Tá legal? Muito obrigado pela presença hoje, meus caros e minhas caras. Tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima live, né? Próxima segunda-feira, mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Joia? Excelente dia a todos e todas. Não esqueçam de preencher o formulário aqui para as horas, né, complementares.